O presidente enalteceu nesse domingo, agora através do Twitter, o ato assinado na última quinta-feira que pode extinguir dezenas de conselhos com a participação da sociedade civil. É outro bicho de 7 cabeças. Vamos dar uma olhadinha. Em suas redes sociais, o presidente da República compartilhou um link do blog República de Curitiba, que dizia: Bolsonaro assina decreto que deve acabar com os sovietes criados por Dilma. O presidente comentou: gigantesca economia, desburocratização e redução do poder de entidades aparelhadas politicamente, usando nomes bonitos para impor suas vontades, ignorando a lei e atrapalhando propositalmente o desenvolvimento do Brasil, não se importando com as reais necessidades da população. Bom, é um tema controverso, porque o governo entende que está aparelhado a maior parte dos conselhos, em alguns casos. Por constatação, está mesmo. Mas não sei se todos, né? Porque o que acontece? De uma maneira geral, nem todo mundo tem disposição ou tempo para fazer parte de conselho. Então, tem lá uma certa parcela da população que tem o perfil de participar de reuniões, de conselhos, etc, etc, etc. E, de uma maneira geral também, tem muita gente da chamada esquerda que faz parte de conselhos. Agora, tirar o conselho de vez, vai ficar sem conselho? De alguma maneira, é a representação da sociedade que está discutindo determinado tema. Seja o Conselho do Meio Ambiente, seja lá o Conselho da Infância e da Juventude, seja lá qual for o conselho. Então, acabar com o conselho, não sei se é o caso. Talvez verificar a forma mais democrática de dividir, de escolher os conselheiros. Não sei. Mas aí é um tema espinhoso também, né, Rose? Pois é. Eu sou favorável ao conselho. Essa é a minha visão. Numa democracia, Sena, os conselhos, eles são importantes para que o executivo não tome uma decisão sozinha. E os conselhos que nós temos conselhos deliberativos e conselhos consultivos. Os deliberativos, ele tem poder de veto. Os consultivos é só de consulta. O executivo, ele vai vai acatar aquela orientação se ele quiser ou não. O que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que na verdade esse decreto do Bolsonaro, ele acaba com mais de 700 conselhos. Pode ter abuso? Pode ter. Pode ter aparelhamento? Pode ter. Agora, o fato de ter abuso e ter aparelhamento não significa que você tem que cortar e virar uma ditadura. E ficar só com uma voz, porque o que o governo, ele falou assim, vamos ficar com apenas 50 conselhos. 50 conselhos. E qual é o critério que o governo vai ter para dizer que desses mais de 700 conselhos, só 50 são importantes? Só 50 tem que ter voz. Entre os conselhos, Sena, que estão sendo extintos ou podem sofrer aí o corte, um deles é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sabe, eu li no Estadão uma pessoa desesperada. Então, não dá para você acatar ou extinguir um conselho como esse. O que eu entendo? Por exemplo, o que nós temos aqui em Campinas? Aqui em Campinas, nós temos um conselho que eu acho muito, muito importante, que é o CONDEMA, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano, né? Não é o CMDU, de Meio Ambiente, o CONDEMA. E temos o CMDU, que esse sim é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O CONDEMA, ele é deliberativo. Se o prefeito manda um projeto que vai trabalhar aqui, por exemplo, com uma mudança de zoneamento, e ele der um veto, o prefeito tem que acatar, não tem jeito. Agora, por que é importante isso? Porque você tem representatividade nesses conselhos da sociedade inteira. Então, você tem lá a Associação dos Arquitetos, a Associação dos Engenheiros, a Associação de Bairro. Você tem, então, ele é plural. Então, os conselhos, eles são plurais. Pode ser que um conselho seja lá, como ele colocou, aparelhado, né? Mas nem todos os conselhos são aparelhados. E aí vai depender muito de como vai ser a formação desses conselhos. No CMDU de Campinas, nós temos as entidades de classe que fazem parte do conselho. Você tem o conselho de idoso. O conselho de idoso, você vai ter o representante da população com mais de 60 anos. Mas você tem outras pessoas. Agora, o que não dá
dá, Sena, não dá para o governo, com uma tacada só, sabe, desconfigurar um projeto democrático que são os conselhos. Então, assim, aí o povo que está me assistindo, que são Bolsonaro, vai dizer, a Rô só fala mal do Bolsonaro. Mas não é isso, gente. É que você precisa ter bom senso. É bom senso. O que precisa observar, o conselho, se você for ver lá a natureza e a importância, todos eles são importantes, sem sombra de dúvida. Agora, o que precisa dar uma analisada, né, se não peca contra o conselho, se eles não fazem política partidária, que quando um determinado mandatário, seja no governo estadual, federal, municipal, está à frente do conselho, se ele fica quietinho, e tem outro que é contra, ele desce a lenha. Se o conselho sempre defende aquela área, independentemente de quem é o mandatário, aquele conselho tem que funcionar. Então tem que observar essas coisas. Se tem um histórico de política partidária, isso em ONG, em conselho, em entidades como OAB, né, Ciesp, Fiesp, se o pessoal parou de representar a classe, parou de representar o setor para fazer política partidária, alguma coisa está errado. Então precisa observar isso também para não criar um histórico que dê, né, munição para quem quiser acabar com essas entidades, subvenção, ajuda para esse tipo de entidades.